Você sabia que há quem defenda que os anjos tiveram filhos com mulheres aqui na Terra? Pois é. Será que isso realmente é bíblico? Vamos analisar isso nesse vídeo. Fique comigo. Fala pessoal, me chamo Lucas. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o texto polêmico de Gênesis capítulo número 6. E antes da gente poder analisar e comentar alguns pontos principais e polêmicos, eu quero primeiro ler com vocês do versículo 1 ao versículo de número 4. O que está escrito. Acompanhe comigo. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas já eram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Pois bem, este é o texto em questão que iremos comentar nesse breve e curto vídeo de maneira superficial. Quando a gente olha, e primeiro eu quero destacar isso, que é o contexto pelo qual o texto está inserido, capítulo número 4 e capítulo número 5 de Gênesis fala sobre as linhagens e descendência dos principais filhos de Adão. São ele, Caim, fala no capítulo 4, e depois de Sete, no capítulo de número 5. Então essas duas linhagens é apresentada. Já no capítulo de número 6, fala sobre a generalização do pecado na humanidade, a corrupção depravada da humanidade. E é esse contexto, e nesse cenário, que Noé aparece e vem um texto mais conhecido que é o dilúvio. É esse cenário, é este contexto pelo qual está inserido também o dilúvio. Então, apresentando-se isso, eu quero falar sobre as duas principais linhas interpretativas desse texto, sobre os filhos de Deus. A primeira linha é que esses filhos de Deus são anjos. Eu quero pontuar esta linha de pensamento. O primeiro argumento que é apresentado sobre essa linha de pensamento é exatamente o termo usado, a expressão usada no hebraico, que é Bener Elohim, filhos de Deus. Quando esse texto é impregnado no Antigo Testamento, na literatura judaica hebraica, sempre quando ele aparece em um contexto divino, em um contexto angelical. Como, por exemplo, quando a gente olha Jó capítulo 1, versículo número 6, vai dizer que quando os filhos de Deus foram se apresentar-se a Deus, o diabo estava entre eles. Jó capítulo 2 também. Jó capítulo do número 38 fala que quando Deus estava fundando a terra, jogando os alicerces sobre a terra, os filhos de Deus estavam louvando a Ele, comemorando isto é, anjos. Então, quando esse termo é impregnado no Antigo Testamento, ele está se dirigindo especificamente a essa classe angelical divina, e não a seres humanos. Então, por meio disso, é que quando a gente olha para o Antigo Testamento, não tem como a gente dizer que aqueles filhos de Deus, em Gênesis capítulo de número 6, pelo qual a gente leu, se refere a homens, mas sim a anjos, porque o termo no Antigo Testamento se refere a anjos. Segundo argumento é a literatura. Quando a gente olha de maneira histórica, a gente vai ver que um grande posicionamento na história é que esses filhos de Deus realmente eram anjos. A literatura judaica mostra isso, especificamente depois da construção do segundo templo, quando são redigidos vários documentos, tanto apócrifos quanto pseudepígrafos. E o pseudepígrafo mais famoso que retrata sobre isto é o primeiro livro de Enoque, quando é relatado sobre esses anjos que eles caíram. Tanto é que o livro de Enoque dá até nomes a esses anjos, como Semiasa e outros nomes. Então, é impregnado até nomes a eles e quanta estatura ele tinha em tamanho. Então esse é o fundo e o argumento histórico que dá apoio a essa linha interpretativa. O terceiro argumento que eu quero destacar é o argumento do Novo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a literatura cristã, vamos observar em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro ele vai falar dando indícios disso. Acompanhe comigo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o
juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então observe, ele fala de anjos que Deus não perdoou, e em seguida fala sobre o dilúvio, como sendo isso de maneira cronológica. O segundo texto que dá base a isso e referência a isso está em Judas. Judas, versículo de número 6. O escritor, ele vai dizer: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou para eles escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. No versículo 7, a parte C vai dizer: havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne. Então, dando a entender que esses anjos, se referindo a Gênesis capítulo número 6, eles deixaram sua moradia celestial, vieram para a terra, eles se materializaram como homem, tiveram relações em prostituição com mulheres, de maneira a profanar toda a terra. Então essa é a base usada para defender-se, essa linha de pensamento dentro da literatura cristã e dentro dos documentos neotestamentários. O quinto posicionamento, ou melhor, o quarto posicionamento, é sobre a expressão Nefilins, que é nascido como gigantes, no texto de Gênesis capítulo 6. Vai falar sobre que esses Nefilins, esses gigantes, nasceram a partir desse relacionamento. Ou seja, se fosse um relacionamento normal, então nós seríamos pessoas normais. Mas a partir do momento que teve contato com um relacionamento desigual, então nasceram seres híbridos, ou seja, meio humano, meio deuses. Então é isso que o texto, segundo essa linha interpretativa, está passando. E o quinto argumento é a leitura mais literal do texto, quando a gente olha. Porque essa posição ela é antiga, então ela tem até um peso histórico e literal. Então quando você lê, ela vai ter esse peso consigo. Quando você lê de maneira neutra, você vai achar estranho. Então, esses são os 5 pontos defendidos por essa linha interpretativa, apesar de ter mais. Mas eu quero citar apenas esses 5 para darmos introdução a este tema polêmico. A segunda linha interpretativa, deste texto, eles alegam que os descendentes de Sete é que são os filhos de Deus. E vamos apresentar também aqui 5 argumentos principais pelo qual eles falam isso. Primeiro argumento é o contexto imediato. Foi aquilo que eu apresentei no começo deste vídeo. No capítulo 4, no capítulo 5, é falado sobre os descendentes de cada filho de Adão, de cada filho principal de Adão, tanto de Caim quanto de Sete, os descendentes dele. E, ao chegar no capítulo 6, não tem lógica a gente falar de seres divinos. Haja vista que capítulo de número 4 fala sobre descendência, capítulo número 5 fala sobre descendência, capítulo de número 6 é inserido que os filhos de Deus tiveram relacionamento com as filhas dos homens. Então não faz uma ideia nenhuma, não faz lógica nenhuma a gente achar que isso aqui é anjo, porque o contexto imediato revela para a gente que são descendentes de humanos e não de anjos. O outro ponto também, que é forte, o segundo argumento, é que os filhos de Deus não quer dizer, a expressão Ben Elohim, não quer dizer simplesmente que precisa ser divindade, precisa ser um ser divino para que seja filho de Deus. De maneira nenhuma pode ser filho da aliança de Deus, como fala em Deuteronômio, capítulo número 14, versículo do número 1. A expressão lá vai dar a ideia disso, aqueles que obedecem o mandamento do Senhor. Então, se tornam filhos de Deus de igual modo. Então, por esse motivo é que a gente pode olhar para esse texto e pode observar que não tem maneira nenhuma a gente definir, deduzir e dar espaço a essa linha interpretativa de que são anjos, ou melhor, que são realmente anjos, esses seres divinos. Não tem de maneira nenhuma. O terceiro ponto é a expressão que Jesus fala, lá em Mateus capítulo número 22, versículo número 30. Ele vai dizer que, sobre a discussão sobre casamento, ele vai dizer, peraí, vocês serão igual aos anjos no aspecto sexual. Como? Vocês nem vão se casar, nem vão se dar em casamento. Então, ou seja, não tem mais reprodução. Vocês não serão feitos para isso. O corpo de vocês
lá no mundo vindouro não será mais necessário isto que vocês passam aqui, que é a reprodução da humanidade. Então, vai ser acabada. Então, não tem lógica achar que esse texto é anjo, sendo que o próprio Cristo falou que anjos não se casam, ou seja, não se reproduzem. E o quinto ponto é sobre o juízo. Quando a gente observa, pode observar, você olha o capítulo 6 aqui, quando Deus fala sobre o juízo é sempre contra os homens, não é contra seres angelicais, não é contra anjos, é contra homens. Você observa que Deus ele está irado com homens. Observa o texto. Quem começou a se reproduzir demais, a multiplicar sobre a terra? Homens começaram. As filhas dos homens foram formosas, os filhos de Deus tiveram posse dela. Mas só que o Espírito de Deus não vai se conter mais com o homem. Então a questão aqui é o homem. E quando Deus ele se ira, vai dizer, versículo número 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Versículo 6, então arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a face da terra. Então o texto em foco não está dando ênfase a anjos, a seres celestiais, a seres divinos, mas sim a homem. E o juízo vem para o homem. Se aqui fosse impregnado, se Moisés tivesse dado uma ideia de que fosse para anjos serem apresentados aqui, então, tanto para homens quanto para anjos seria o juízo. Mas aqui fala especificamente sobre homens serem réus do juízo de Deus. E a prova disso também é sobre o gigante. Quando a gente observa, a gente vai ver que os gigantes não acabaram depois do dilúvio. Os gigantes continuaram. E um dos textos, versículo 4, vai dizer que já havia gigantes. Olha o que o texto vai dizer. Havia naquele dia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens. Ou seja, já existia gigante. E houve também, depois que os filhos de Deus tiveram um relacionamento com os filhos dos homens. E depois do dilúvio, aconteceu toda a linhagem pecaminosa de Caim caíram. Eles foram sucumbidos pelas águas do dilúvio. Você vai ver que também há gigantes depois do dilúvio, como os descendentes de Anak e muitos outros, como até o próprio Golias, o mais famoso, em luta com Davi. Então, sempre houve gigante nesse tempo medieval antigo. Então, de maneira nenhuma, esse texto fala sobre isso. Então, não tem enfoque nenhum sobre isso no texto. Então, essas são as duas linhas interpretativas comumente maiores dentro desse embate teológico de Gênesis capítulo 6. Quem são esses filhos de Deus? São anjos ou são homens? E eu faço essa pergunta para você. Eu não quero definir nesse texto o que é, quem é, para que são, por que vieram, de maneira nenhuma. Eu quero fazer essa indagação a você e fazer você pensar e estudar sobre esse texto. Será que são eles mesmo anjos? A Bíblia dá base para isso. Será que são mesmo homens? A Bíblia também dá base para isso. O que será? Esse é um grande ecoar da história para nós neste vídeo. Quem são esses filhos dos homens? Obrigado por você ficar até nesse vídeo. Então fique comigo para mais e mais vídeos nessa série de estudo bíblico que iremos ter neste canal. Muito obrigado a todos. Valeu!